Bom dia. Eu vim falar sobre a avaliação e trazer pontos para reflexão nesse debate daquilo que efetivamente nós fazemos no Departamento de Fundamentos, Enfermagem e Administração. O nosso Departamento de Ensino, ele possui duas grandes áreas. Fundamentos de Enfermagem, que tem enfoque nas técnicas fundamentais, e Administração, que enfoca as disciplinas do gerenciamento de enfermagem. Bom, nós trouxemos para esse debate, e foi muito pertinente a gente ter ouvido a conferência da professora Edmeia primeiro, porque ela traz uma visão da avaliação institucional, macro, e nós vamos trazer aqui, do ponto de vista das nossas disciplinas, aquilo que efetivamente nós fazemos no dia a dia para avaliar. Bom, a disciplina Fundamentos, e nós trouxemos aqui 5 disciplinas do nosso departamento. Fundamentos de Enfermagem 1, Fundamentos de Enfermagem 2. Fundamentos de Enfermagem 1, nós dividimos em 2 momentos do processo de ensino-aprendizagem. Quais sejam? A gente tem o ensino teórico da disciplina e o ensino teórico-prático, tá? Esse ensino teórico é desenvolvido em sala de aula na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Essa disciplina, ela tem um corpo docente de 7 professores e uma carga horária somente no ensino teórico de 70 horas e no ensino teórico prático de 90 horas, que a gente considera uma disciplina que tem uma carga horária grande, como também acontece na disciplina Fundamentos de Enfermagem 2. Para o ensino teórico, são realizadas 2 provas teóricas de conteúdo. Como a professora Edmeia falou, nós ainda utilizamos a questão da prova, porque ela nos traz ainda de que forma que esses conteúdos estão sendo assimilados pelos nossos alunos. Ao mesmo tempo em que no ensino teórico-prático nós precisamos trabalhar esses conteúdos na hora de se realizar os procedimentos. E aí nós queremos mostrar que no ensino teórico-prático da disciplina Fundamentos de Enfermagem 1, nós trabalhamos com a atuação do estudante nos campos de estágio, que eu posso citar alguns aqui, como, por exemplo, no Hospital Universitário Antônio Pedro, na área de curativos. Também a disciplina de Fundamentos de Enfermagem 1 trabalha, por exemplo, consulta de enfermagem, que acontece em algumas unidades de rede básica. Nessa disciplina, nós trabalhamos, cada vez que o aluno passa por um campo de estágio, ele realiza um trabalho de metodologia da assistência de enfermagem. O que vem a ser esse trabalho? Na verdade, é um estudo de caso com a aplicação dos conhecimentos que eles adquiriram no ensino teórico sobre os métodos de assistência. E também, nos campos de estágio, eles vão desenvolver as técnicas fundamentais de enfermagem. Então, nós pegamos esses conteúdos teóricos que foram desenvolvidos na escola, o treinamento que acontece no laboratório para aquisição desses conhecimentos, e eles serão aplicados no campo de estágio. Também na disciplina de Fundamentos de Enfermagem 2, nós trabalhamos com 2 provas de conteúdo teórico e no ensino teórico-prático, aí já se acrescenta mais uma forma de avaliação. Os alunos
exercitam a prática nos campos de estágio dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Também desenvolve um trabalho de metodologia da assistência de enfermagem do tipo estudo de caso e realizam uma prova prática. A prova prática foi sempre um ponto de discussão na própria disciplina sobre a sua manutenção ou não. Mas tendo em vista que Fundamentos de Enfermagem 2 trabalha com as técnicas com os pacientes internados no hospital e que implicam em técnicas de enfermagem de maior complexidade, ora se retira a prova prática, ora se coloca. E, atualmente, estamos com a prova prática do laboratório. Uma vez que conseguimos avaliar que as turmas que fazem a prova prática têm um desempenho melhor nos campos de estágio. E aí, do ponto de vista do processo de avaliação, nós entendemos que é uma avaliação formativa, em que se adquire conhecimentos, tá? E se trabalha o domínio cognitivo, ou seja, o aprender a conhecer. O domínio psicomotor, aprender a fazer. E o domínio afetivo, em que existe uma avaliação do desempenho do aluno quando ele está no campo de estágio, interagindo com os pacientes, que é o que nós chamamos de aprender a ser enfermeiro. Ou seja, desenvolvendo conhecimentos, adquirindo conhecimentos e também trabalhando com habilidades para aquilo que hoje nós já entendemos e estamos apontando para uma formação, evidenciando a formação de competências. Então, conhecimentos, habilidades, atitudes que ele desenvolve no campo do estágio do ensino teórico prático. A outra grande área que o Departamento de Ensino de Fundamentos de Enfermagem e Administração inclui é a área de administração e enfermagem, que implica, que contém as disciplinas de enfermagem no gerenciamento da assistência à saúde 1 e 2. A disciplina Enfermagem no Gerenciamento da Assistência à Saúde 1 é focalizada na rede básica de saúde, onde os alunos vão trabalhar os aspectos do gerenciamento num processo de trabalho na saúde coletiva. Tá? Também nós temos o ensino teórico dessa disciplina, que são de 30 horas, e o ensino teórico prático, que é de 60 horas. Essa disciplina conta com 3 professores, sendo que no momento uma está afastada para a chefia de departamento. Então, no momento, ela é desenvolvida por 2 professores. Ela trabalha com 2 provas de conteúdo. Entretanto, numa interlocução com os alunos, apresenta uma terceira avaliação, que é uma possibilidade de resgate de conteúdos, em que os alunos que desejarem, na verdade, eu até falo assim, que não se saíram bem, mas aqueles que desejarem melhorar a sua avaliação e resgatarem esses conteúdos, eles têm a possibilidade de realizar uma terceira prova. Ao mesmo tempo, no ensino teórico prático, nós temos instrumentos construídos com critérios sobre o desempenho. Existe um relatório sobre esse campo de estágio, sobre o desenvolvimento dessas atividades no ensino teórico prático, em que o aluno se coloca sobre questões que ele percebeu nesse ensino teórico prático, ou seja,
Ele vai colocar que ele viu um enfermeiro que não está atuando da forma que ele achava, que ele aprendeu, que ele viu, que coisas que poderiam ter sido planejadas de uma forma melhor. E aí se trabalha assim, situações problema, que ele vai identificar e tentar dar respostas com os conhecimentos adquiridos. Também se trabalha a avaliação da disciplina com enfoque no ETP. Aí, nesse caso, o aluno interfere, quer dizer, vai emitir a sua opinião, vai se colocar acerca do que pode ser melhorado na disciplina, quais foram os pontos críticos, quais foram os nós do aprendizado, o que atrapalhou, o que facilitou o seu aprendizado. E na outra disciplina, enfermagem, no gerenciamento da assistência em saúde 2, também nós trabalhamos a questão das provas. Hoje, justamente por fazer essa interlocução da área de gerência, nós estamos trabalhando com a terceira avaliação, no sentido de resgatar questões da aprendizagem que nós podemos trabalhar melhor com os alunos. Também, nós trabalhamos com instrumento, com critérios de desempenho, e nesse instrumento, nós trabalhamos com a avaliação do enfermeiro, que exerce um papel de tutor, que são os enfermeiros do Hospital Universitário Antônio Pedro, que os alunos dessa disciplina são acompanhados, eles acompanham o dia a dia do enfermeiro, que é o coordenador da assistência de enfermagem. Então, eles são avaliados por esse enfermeiro, são avaliados por esse professor e fazem sua autoavaliação. E também elaboram um relatório sobre o ensino teórico-prático. Nesse relatório, é um relatório que tem um resgate, tem referências bibliográficas, tem um resgate da teoria, para que ele possa fazer uma descrição, como a gente poderia dizer assim, uma descrição qualificada daquilo que foi vivenciado no ensino teórico-prático. Uma discussão com base, por exemplo, a gente pode dar um exemplo, por exemplo, a gente trabalha as teorias de liderança. Ele avalia que tipo de liderança, ou que estilos aquele enfermeiro com quem ele ficou durante o ensino teórico-prático desenvolve. Então, ele faz o tempo todo essa reflexão dos aspectos teóricos com os aspectos da prática. E temos, para finalizar esse ensino teórico-prático, uma reunião de avaliação, em que ele se coloca, e aí existe uma reunião de um pequeno grupo, em que cada um passa a sua experiência. E os nossos alunos estão ali falando que já fizeram isso. Então, é uma avaliação formativa, sim, que implica no domínio cognitivo do aprender a conhecer. Eles adquirem conhecimentos no ensino teórico, nessas reflexões. Também tem um domínio psicomotor do aprender a fazer. Mas como? No gerenciamento, porque na maioria dos campos teóricos, dos campos de estágio do hospital universitário, o aluno primeiro vai trabalhar nas técnicas com os pacientes para que ele possa conhecer o que ele vai gerenciar junto com esse enfermeiro. Então, ele devolve a questão psicomotora de fazer procedimento, de ver os cuidados, e ele desenvolve cuidado também. E o domínio afetivo, até porque é um estágio em que o professor não está com ele direto. Ele vai se inserir numa equipe de trabalho que já existe, ele tem que ter atitudes que vão fazer com que ele seja aceito lá, ele tem que compreender a dinâmica dos grupos que ele está entrando, que são as equipes de trabalho, os plantões, e interagir com esse
enfermeiro. E, nesse processo, nós temos, quer dizer, outros ângulos de observação, que é a habilidade para desenvolver o pensamento crítico sobre a sua avaliação, que é outra disciplina de 60 horas, que é uma disciplina teórica grande, que é Relações de Trabalho em Saúde, Ética, Bioética e Legislação Profissional, que adota várias técnicas de avaliação. A prova, com questões objetivas e abertas, seminários em grupo, resenha de livro, portfólio e uma visita ao Corém. Quer dizer, ela é uma disciplina teórica, mas que implica em ações da prática, de reflexão, de visita. Então, também trabalha a avaliação formativa, o domínio cognitivo, o aprender a conhecer e o domínio afetivo, principalmente nos momentos em que se trabalha. Trabalhos de grupo, visitas, a própria criatividade que precisa ter para se elaborar um portfólio. Quer dizer, a gente tem algumas considerações. Eu vou passar para o que eu acho mais importante mesmo. Todas essas disciplinas que trabalham ensino teórico prático, elas trabalham com um instrumento de avaliação, em que elaboram critérios. E, obviamente, esses critérios eles vão dar resposta aos objetivos da disciplina. Tá? É muito importante a questão do domínio afetivo, porque nós trabalhamos, uma vez que trabalhamos com o ensino teórico prático, temos que ter a questão do aprender a ser, no sentido de se integrar às unidades, enquanto o aluno vai lá na realidade do campo de estágio. E a avaliação pelos pares que nós conseguimos através da nossa monitoria. Quando o monitor ele trabalha conosco as questões de avaliação, muitas vezes o aluno se encontra com o monitor em outras situações e eles vão discutir isso, porque eles se conhecem, são alunos também. E a questão, o feedback da avaliação na questão ou da discussão das provas em sala ou no próprio processo de revisão de provas, em que você mostra onde o aluno errou, o que ele acertou. E todas essas disciplinas implicam numa avaliação somativa, porque existe um conceito global entre o ensino teórico e o teórico prático, tá? E a participação do aluno, porque todas têm também um processo de avaliação da disciplina. Bom, o painel hoje, né, nós estamos tentando apresentar. Essa é uma apresentação que eu gosto muito, que é a questão do novo, né? O que vai sair desse novo mundo, né? O mundo do trabalho, o mundo do homem, né? Ou o mundo que o homem está tentando se livrar. Vamos. Primeiramente, eu gosto muito de trabalhar com imagem, eu acho que a imagem fala muito por nós, né? Então, eu gosto muito das cores lilás, é a cor da alma, né, do espírito, eu gosto bastante. Enfim. Bom, a avaliação da aprendizagem, né, no curso de enfermagem deve ser entendida como processo contínuo, né? Isso, ao longo da história dessa escola, a gente vem, né, acompanhando as várias mudanças curriculares e aí tentamos sempre acompanhar o que tem de novo, o que tem de, né, diferente. E aí, lógico, necessitamos também de um preparo pessoal, né? Como a Edneia bem colocou, adorei a questão da identidade docente, né? A gente inicia sem essa identidade, se a gente tem essa clareza, ou pelo menos tem, muitos têm, e a gente vai construindo ao longo da nossa, né, a nossa caminhada. Mas essa é uma questão que eu ainda coloco, né, como processo contínuo, ele também tem uma forma sistematizada, ele necessita, né, integral de acompanhamento e julgamento do nível no qual os alunos e professores se encontram em relação ao alcance dos objetivos desejados na formação do profissional em questão. Ou seja, é uma relação dialógica, sim, uma relação interativa, né? E aí eu achei interessante, porque por mais que a avaliação era historicamente construída, né, e ela é mitológica, assim, eu até coloquei, como você falou, falei, é bem mitológica, e muitas vezes jurássica, esse medo, esse mito, essa insegurança que temos com relação à avaliação. Principalmente porque tem os seus fantasmas, né? E eles ainda se apresentam em muitas instituições formadoras como forma de controle de autoritarismo.
Por mais que a gente tenha um currículo, como é que eu vou dizer, mais novo, um currículo mais moderno, no sentido de pensar tecnologias, processos de aprendizagem, nós ainda temos, né, a questão da forma de controle e autoritarismo. Então, a avaliação da aprendizagem, um novo paradigma, né, principalmente na perspectiva de Perrenot, é um processo mediador na construção do currículo e se encontra intimamente relacionado à gestão de aprendizagem dos alunos, né? É o caminho para se reverter o quadro de uma educação domesticadora para humanizadora. Não basta apenas termos nosso projeto político-pedagógico, no nosso discurso, mas não temos isso numa prática, né? Então, até que ponto nós estamos tentando realmente uma educação humanizadora ou não? São questões aqui que eu já estou levantando para a gente partir para um debate depois. Então, tivemos o fórum de graduação, pode passar, que hoje nós vamos estar trabalhando dentro da árvore dos nossos críticos, né, que nós identificamos no fórum, a estratégia de ensino e avaliação. Os demais foram apresentados ontem pela professora Bárbara, na mesa de manhã. Então, como estratégia de ensino, pode passar, né, o que se levantou dentro de 3 dias longos, altamente produtivos, e uma participação que eu fiquei, assim, esses anos de escola, muito, como é que eu vou dizer, foi muito gostosa mesmo, tá? Foi a participação dos alunos. Eu acho que foi uma das poucas vezes que eu vi aqui quantitativo de alunos, né, com voz e a presença, né, da fala deles nas nossas avaliações. Então, a estratégia de ensino, né, o que foi colocado assim de mais relevante? Isso é no geral, lógico que nós tivemos particularidades, né, porque ainda somos departamentalizados. Então, vamos lá. Os laboratórios, a infraestrutura inadequada, né? Então, nós temos a questão da infraestrutura ainda presente, principalmente dificultando o desenvolvimento de competência, como a Simone colocou ainda há pouco, né? Que muito da avaliação do aluno de fundamentos ainda né? Também perpassa o laboratório, né? Parcialidade de acesso aos alunos nos laboratórios, não é ainda um campo, um espaço, né, que o aluno tem total liberdade de entrar e sair no momento que ele necessita, né, para estar exercitando. Protecionismo docente em relação ao aluno, desenvolvimento de competências técnicas, né, o famoso mãezão, paizão, né, em vários momentos foi colocado inclusive por alunos. Campos de ensino teórico-prático que não atendem às necessidades do desenvolvimento de competências para a formação do aluno. Unicidade e empobrecimento de estratégia de ensino utilizado pelo docente, isso é notório na nossa instituição, salvo algumas iniciativas individuais ainda e não compartilhadas. Inadequado tratamento do professor em relação ao aluno, superpassou a fala dos alunos praticamente, né, em quase todos os períodos. Isso foi uma coisa que nós atentamos muito para isso, né, porque a comunicação, a forma, a atitude do professor em sala também é tecnologia. Então, não adianta falar novas tecnologias, apenas eu ter uma multimídia, né, último modelo, eu ter, né, filmes, etc., laboratórios altamente equipados, se eu não tenho o trato, né, no lidar com o meu próprio aluno, certo? Fragilidade na integração entre o ensino de graduação e pós-graduação. Nós estamos, né, caminhando para que essa integração se fortaleça. Estamos aprendendo também como fazer isso. Tá? Isso é novo para nós também. Conflito no entendimento da operacionalização no ensino com e para a pesquisa. Nós estamos ampliando bastante os nossos projetos, né? E a inserção deles na formação, na graduação, na própria sala de aula, não apenas nos núcleos, né, de estudo e pesquisa. A falta de integralidade entre as disciplinas desfavorece a formação profissional do enfermeiro por não atender as diretrizes curriculares e o PPC. Né, o projeto pedagógico do nosso curso. E o aluno ainda tem dificuldade de vivenciar a interdisciplinaridade. Tá? O que muda, então, que propostas de mudanças, né, surgiram também aí? Bom, primeira coisa, adequação e ampliação dos laboratórios com espaço e recursos necessários. Isso a coordenação já vem há 3 anos, né, há 2 anos, Labograde, através do Labograde, que é um programa, né, pela PROAC, como é que fala? Equipar os laboratórios, principalmente, tá? Então, esses recursos estão chegando aos poucos e bem lentamente, a gente até se perde
né, de que ano foi aquele, mas enfim. Propiciar estratégias para acesso do aluno aos laboratórios, levando-se em consideração que o curso é integral, né, ou seja, o laboratório é aberto, mas aí nós temos, né, não esquecer da contextualização nossa, nós temos pessoal para estar no laboratório para o aluno. A propiciar a autonomia e a criatividade do aluno, desenvolvimento das competências, isso é fundamental, e sem essa relação dialógica professor-aluno, como bem a Diné colocou, nós temos também que aprender a ouvir, né? A escuta é necessária nesse momento. Ampliar horários de laboratórios, buscar e oferecer campos de ensino teórico prático que atendam às demandas curriculares e à formação por competências, que é um desafio nosso, né? A Comissão Curricular está trabalhando na questão das competências também conosco. Diversidade estratégica enriqueça o processo de ensino-aprendizagem, que ainda é muito pobre. Tá? Isso não é só culpabilização ou responsabilidade do docente, também é do próprio aluno, onde ele também aceita, né, a forma, né, da sala de aula, o formato dessa sala, o formato dessa aula, quando ele tem possibilidade de apresentar seus trabalhos e fica na mesmice. Né? Data show, A, B, C, D, pronto, acabou. Nada criativo, nada evolutivo ou reflexivo. Tá? Inibir o constrangimento ao aluno por parte do professor no desenvolvimento da estratégia de ensino, utilizando os recursos legais oferecidos aos alunos. Né? Isso foi colocado por vários alunos, ameaças, comportamentos excêntricos, dentre outros, chegando à beira até da falta de educação. Criar estratégias para aproximação e integração, apropriar-se e utilizar os conceitos do desenvolvimento de ensino com e para a pesquisa e criar indicadores que facilitem o processo de avaliação periódica do curso, que a coordenação já vem trabalhando junto à comissão curricular. Próximo, criança. E com relação à avaliação em si, né? Bom, isso é notório. Falta de instrumento e parâmetros de avaliação do ensino teórico prático de algumas disciplinas. Nós temos algumas bem organizadas, outras nem tanto, que às vezes se perde com o tempo mesmo. Tá? E não há uma rediscussão, uma reconstrução, né, desses instrumentos. Inadequação do instrumento de avaliação do ensino teórico prático, levando-se em conta o ensino por competência, que é uma falha nossa, que nós estamos tentando, né, correr atrás do prejuízo. A fragilidade na formação pedagógica docente, isso é uma coisa que há 20 anos nessa escola, né, há várias tentativas de capacitação docente, mas ainda é muito difícil, né, a sensibilização ou o professor sentir essa necessidade de uma capacitação. Porque para a gente pensar em currículo integrado, metodologias ativas, precisamos nos capacitar para isso. Tá? Não é só ler um texto, um artigo, um livro, ou fazer uma oficina única, mas nós precisamos, né, tá, realmente preparados para isso. Banalização das notas, a inadequação na elaboração de provas escritas, que aí não se trabalha a questão da compreensão também. Há uma sobrecarga de conteúdo teórico por número de provas, que, aliás, é uma queixa constante do aluno. Aliás, a coordenação é um grande berçário. É um berçário de conflitos, um berçário de soluções, né, que é interessante. Eu falo berçário porque a gente tenta, né, pelo menos fazê-lo, depois sair do berço e andar com as próprias pernas. Mas, enfim, a gente tenta fazer isso. Né? A gente consegue muitas vezes. Né? Não há participação do aluno no processo de avaliação da disciplina, normalmente na parte da correção. Vou te ver mais na frente, né? Ou então nem faz a avaliação da disciplina, porque também não quer ouvir, né? Porque não vai mudar nada. Tá? Então, isso é uma questão séria, eu acho, bastante no processo de formação, em qualquer lugar. A docente que não expressa motivação para o desenvolvimento do ensino, ao devagar quase parando. Há alunos que não expressam motivação para a aprendizagem de ensino, está junto, né? A relação entre professores e alunos bastante fragilizada. Banalização das normas da universidade também ela aparece aqui, não só nas estratégias, também como na questão da avaliação. E uma matriz curricular muito extensa, interferindo diretamente no processo ensino-aprendizagem. Nosso aluno acorda, muito de madrugada, vem para cá, passa um dia inteiro, sai à noite, chegando em casa bem tarde. Então, não é nada produtivo. Né? Então, o que muda nisso aí?
criar instrumentos de avaliação do ensino teórico-prático, levando-se em conta o ensino por competência, capacitação pedagógica docente, e aí eu digo até constante, criar e aprimorar os critérios de avaliação, apropriar-se de conhecimentos pedagógicos relacionados à construção e elaboração de parâmetros avaliativos do ensino teórico-prático, propiciar espaço dialógico do processo avaliativo, fortalecer os processos avaliativos de docentes e alunos para melhoria e desenvolvimento da formação, desenvolver oficinas de trabalho para diminuir conflitos na relação professor-aluno, viabilizar a apropriação dos conteúdos necessários para que o aluno possa aprender de forma crítica e reflexiva, possibilitando inserção em projetos, monitorias, núcleos de pesquisa e atividades acadêmicas inerentes. Gosto muito de Edgar Morin, né? E ele fala, não com essas palavras, inclusive faz parte de um título dele, que para se pensar a reforma é necessário, primeiro, reformar o pensamento. Não adianta pensarmos em currículo integrado, em metodologias ativas, em avaliações, né, mais reflexivas, se nós não mudamos a forma de pensar. Não adianta ter 1000 ideias, mas se eu estou torta ainda, né? Então, sendo assim, arrisquem-se a vivenciar novos saberes, desconstruam-se para se reconstruírem no embalo de uma dimensão planetária. Isso aqui sou eu. E aí, né, vamos nos plugar. É isso que eu gostaria de falar. Bom dia a todos. Minha fala vai ser bem mais rápida, até porque nós estamos, no caso aqui, a apresentação do painel que coube ao mestrado profissional, né, sobre a questão das metodologias de avaliação. Então, nós estamos num processo de reconstrução do nosso curso. As pessoas da casa sabem muito bem que o nosso processo, que o nosso curso, ele foi recentemente avaliado pela CAPES, e nós estamos, então, num processo de reconstrução, de toda a sua grade, de todo suas formas, inclusive, de avaliação, e estamos pensando em como realmente dar conta de todo esse perfil que hoje é exigido para essas metodologias, né, em relação às avaliações. Então, o que nós temos trabalhado atualmente, pelo menos neste semestre, né, o que eu posso realmente mostrar para vocês é o seguinte, que a gente tem trabalhado de uma forma processual, uma modalidade de avaliação processual, isto é, nós temos trabalhado em cima de processos no decorrer das disciplinas. Então, como é que a gente tem feito isso? Na verdade, os mestrandos, né, eles vão, ao longo das disciplinas, desenvolvendo habilidades e vão adquirindo conhecimentos para que eles possam estar, durante a disciplina, adequando toda a sua proposta de pesquisa, aquela pesquisa que ele vai levar a cabo para a realização da sua dissertação. Então, o movimento que é feito dentro das disciplinas, tudo leva para a questão da sua dissertação, que é o modelo que nós ainda adotamos, que, como eu falei, a gente está no processo de reestruturação e temos outras opiniões já dentro do grupo, de outras formas que a gente pode estar trazendo para avaliação, para o trabalho final dos mestrandos. O nosso mestrado profissional, ele trabalha com evidências da prática, né? Ele é eminentemente voltado para um público, né, os possíveis mestrandos que estão realmente na prática. Então, eu acho que isso é perfeito, isso é ótimo, porque aí a gente tem de trabalhar as questões realmente da prática. E aí voltar para aquilo que a gente tanto quer, né, uma reformulação ou um fortalecimento do SUS. Né? Então, nossos enfermeiros que estão no nosso mestrado, eles estão todos do SUS. Né, todos vinculados a uma prática, ao desenvolvimento da rede. Então, eu acho que isso já nos facilita, né, para a gente estar trabalhando essas metodologias, essas questões da prática. E esse processo ele se desenvolve, então, ao longo da disciplina. Então, trazendo
sempre questões que eles trabalham, quer dizer, quais são os questionamentos que deram origem para que ele montasse essa proposta de pesquisa para ele desenvolver, que sempre está fundamentada dentro da prática dele, porque esses resultados dessa investigação, esses resultados têm que voltar para a prática. É uma característica do mestrado profissional. E aí, particularmente, eu gosto muito, porque eu tenho uma ligação muito grande com a prática, então isso me dá um prazer muito grande, né? É você realmente ver o retorno para essa prática. E aí, o que acontece é que, no caso, né, a gente tem trabalhado, pelo que eu percebi da proposta que a gente está tentando implementar, é que a gente trabalha com o ensino de uma pedagogia sociocultural, né? Então, a gente está, pelo menos, tentando, nesta perspectiva, né, trabalhar a questão do contexto, enfim. Esse ensino, ele vem em cima da proposta que o aluno traz, quer dizer, a atuação dele. E essa avaliação, no caso, vem a possibilitar a formação dele, né, enquanto um cidadão crítico e transformador, porque é isso que a gente quer no produto que ele devolve, que ele vai levar para o seu campo de atuação, de onde ele veio com as suas questões de pesquisa, para que a gente, então, possa estar fortalecendo as questões do SUS. O que temos utilizado, então, como eu falei, são as estratégias. Apresentação de trabalhos críticos, analíticos, normalmente trabalho em cima de textos, para análise, reflexão, participação em grupo e classe, e, normalmente, a construção do paper. Essa construção do paper, né, é porque nós temos um rigor, quer dizer, uma avaliação que vem de cima, que, na verdade, a gente tem pouca expressão para mudar, porque vem da CAPES, né, CAPES, CNPq. Então, esse paper, quer dizer, um artigo, esse manuscrito, justamente vem para consolidar, durante a disciplina, essas questões que ele vem discutindo, que ele vem elaborando, vem pensando, e que tenha, de alguma forma, uma relação com a pesquisa que ele está desenvolvendo. Então, é uma possibilidade de a gente estar atendendo um critério de avaliação que vem de cima, né, e que a gente precisa dar conta. De qualquer forma, todas as disciplinas estão organizadas para instrumentalizar o aluno na produção de sua pesquisa. Eu acho que esse é um movimento. Então, a gente procura, em todas as disciplinas, estar desenvolvendo estratégias para que ele possa, ao final, né, dos 4 semestres, então, fechar o seu trabalho, o seu produto, né, que é, no caso, no momento, ainda a dissertação que está preconizada ainda no nosso programa. Nós temos alguns desafios, e aí eu estava percebendo que, assim, todo projeto pedagógico, quer seja da pós-graduação, quer seja da graduação ou da pós-graduação, a gente tem o perfil. A professora falou da questão do perfil desse aluno, o perfil do egresso. E aí, nós, como estamos agora no momento de reorganização do curso, porque nós precisamos conseguir, na próxima avaliação trienal, porque os cursos de pós-graduação são avaliados trienalmente, então, foi agora, 2010, saiu o resultado da avaliação trienal, que foi 7, 8, 9, envolvendo esses 3 anos. Então, a próxima avaliação, que envolverá os anos 2010, 11 e 12, que possivelmente sairá em 2013, o nosso compromisso, né, vocês sabem, eu estou assumindo uma coordenação recente, eu e o professor Mauro, o nosso compromisso, essa foi a meta, né, que nós traçamos, que o nosso curso não seja avaliado no mínimo, que a gente tem que conseguir, né, ampliar, aumentar essa nota. E eu tenho visto que a participação dos alunos, o melhor, dos docentes, tem sido assim, muito boa, e há um compromisso que a gente vai realmente conseguir dar a volta por cima e nós vamos mostrar que nós podemos. Mas essa avaliação requer também o acompanhamento desses egressos. Então, eu acho que é uma grande dificuldade como acompanhar esses egressos, como fazer essa avaliação. E aí também na graduação, porque no projeto pedagógico também fala da questão, fala do perfil, tá, o que nós queremos, mas será que ele é? Como avaliar isso? Né? O mestrado também
tem-se o perfil do egresso. Agora, como avaliar? Porque ele já saiu. Como vamos fazer isso? E eu preciso também colocar isso no relatório para avaliação da CAPES. Então, assim, de tudo que foi dito de avaliação, para mim, o nó continua nesse setor. Como avaliar o egresso, quer seja ele da graduação ou da pós-graduação. Acho que isso é um grande desafio. Dineia, obrigado. Acho que foi bastante interessante ter ouvido a experiência lá da Unifeso, né? E não só a experiência, mas assim, perceber as possibilidades que a gente aqui na escola a gente tem para fazer essa mudança, né? E assim, e ouvindo as colegas falando, né, nos painéis, professora Cristina, professora Simone, professora Zenite, né? A nossa escola, acho que a gente avança, né, em algumas questões, né, nessa questão de articular graduação e pós, né? Mas eu percebo que a gente ainda fica muito centrado nas questões das disciplinas, numa avaliação ainda muito conteudista, né? Assim, eu acho que a possibilidade da gente ampliar esses espaços, né? Buscar novos significados, né? Ir para as técnicas, né? que a gente tem, e transformá-las, né, em tecnologias. Eu acho que a gente tem potencial, né, para fazer isso, né? Eu acho que um primeiro pontapé é essa coisa do estímulo do docente, né? Eu acho que o docente precisa ser identificado como uma potência capaz de promover mudanças, né? Mas acho que aí é a coisa de mexer um pouco com a questão do sentido e do significado que os docentes dessa casa têm com o ensino, né? Então, assim, acho que tem uma pergunta, né? Assim, qual é o valor que os docentes dessa casa dão para o ensino? Né? Acho que aí puxando um pouquinho da questão do Nietzsche, né? Quando o Nietzsche fala do valor, né? Assim, qual é o valor que os docentes dessa casa dão para o ensino, né? Acho que isso é uma pergunta, né? Que não precisa ser respondida, né? Mas que a gente precisa mobilizar nesse sentido. Mas que também eu percebo também que o nosso currículo ele é um currículo que se movimenta como todos os outros, né? Não é parado, não é estático. E essa movimentação do currículo permite a gente criar espaços onde a gente transita menos e onde a gente transita mais, né? A gente puder traduzir espaços onde tem um certo bloqueio e cristalização para as coisas acontecerem, mas também tem alguns espaços também que a gente percebe onde tem uma fluidez, né? Uma certa movimentação melhor, né? E aí eu destaco uma experiência que a gente tem vivido aqui na enfermagem. Não é todas as pessoas, né? Estou falando todas as pessoas, alunos, professores que vivenciam isso, né? Mas são algumas pessoas que têm vivenciado isso, e de uma maneira bastante interessante, onde a gente tem encontrado a possibilidade de fazer a experiência, né, de extensão, pesquisa e ensino, né, e trazer um pouco do exercício do trabalho em equipe interdisciplinar, que é a CUMPET. O PET Saúde, hoje, a gente tem aqui na universidade, e a gente tem, junto com a enfermagem, mais 5 cursos da área de saúde, né? E aí é interessante perceber esse movimento de criar espaços, e aí é furo no muro, né? E a gente esteve fazendo uma avaliação do PET em outubro, né? Então a gente foi avaliar como é que a gente tem se comportado nesse novo cenário, né? Onde a gente bota para trabalhar, para dialogar, né? E para questionar formandos, né, de enfermagem, de odonto, de farmácia, de medicina, junto com o pessoal da rede, né? E o que isso tem trazido de interessante, né? Tanto para a pesquisa, para o ensino, para a rede, né? Então, a gente consegue perceber que, mais do que respostas,
né, o que a gente tem conseguido com o PET, eu acho que isso que é legal de identificar, é a capacidade de fazer pergunta. Né? Então, assim, não é dar resposta. Então, não é eu chegar e ter uma resposta já pronta para o serviço, mas a capacidade que essas equipes, esses grupos têm de produzir pergunta. Né? Isso foi muito legal, porque essas perguntas vêm se refletindo em outros espaços. Né? Então, na sala de aula, os alunos do PET começam a questionar o docente, por que é que eu só fico fazendo isso quando tem uma outra possibilidade de fazer. Né? Então, aqui na enfermagem a gente tem 48 alunos que fazem parte do PET. É pequeno? É um grupo pequeno? É um grupo pequeno, né? Mas que já faz uma ondinha, né? Já faz uma marola, né? E isso aqui na enfermagem a gente tem percebido, mas, por exemplo, na farmácia, essa marola já é um pouco maior, né? Dado que a farmácia ela tem uma estrutura muito mais rígida do que a enfermagem. Né? Então, assim, por mais que a gente identifique, né, essa coisa do currículo, né, disciplinar, que ainda continua sendo mantido, etc., a gente encontra, né, alguns espaços onde a possibilidade de criação, e aí não só a possibilidade criativa do aluno, mas também do docente. Então, no PET também a gente percebe também, são os poucos os docentes que participam, né? Isso é uma pena também, né? Mas são poucos os docentes que participam, mas esses que participam efetivamente identificam um ganho, tanto na sua prática de docência, tanto na sua potência de produção de coisas diferentes e interessantes para o serviço. Né? E é interessante perceber essa dinâmica interdisciplinar, porque eu tenho como tutor da medicina um professor de educação física, por exemplo. E isso causa um estranhamento terrível. Né? Assim, como é que eu, aluno da medicina, vou ser orientado e conduzido por um cara da educação física? Né? Então, assim, no início isso gerou um certo estranhamento, uma certa dificuldade no movimento, mas hoje em dia a gente já percebe que é possível fazer essas trocas, e essas trocas têm sido feitas com bastante possibilidade de fazer pergunta. Né? Só muito rapidamente, quer dizer assim, eu acho que as três apresentações, Enite, Cristina e Simone, trazem a potência exatamente daquilo que a gente está vivendo hoje na nossa escola e já viveu na nossa escola. Né? Então, eu acho que o processo que elas demonstram é de avanço e de absoluto envolvimento. Então, eu acho que essa questão que a Ana traz, né, da valorização, ou da valoração, que é melhor, do docente, né, para mim fica muito presente nessas três falas. E aí é óbvio que isso envolve uma estrutura departamental que também tem que ser contaminada. Né? Eu acho que esse que é o grande desafio. E aí chegar aquilo que assim, hoje eu ocupo, que talvez seja o momento de maior resistência na instituição, que é o próprio centro. Né? O Centro de Ciências Biomédicas, que eu já dirigi, o Centro de Ciências da Saúde, que eu voltei a dirigir, também são instâncias muito reacionárias, pelo menos na nossa instituição, e que estou tentando aqui refletir junto com vocês, eu sei que às vezes não é diferente, mas que eu acho que vocês têm poder de contaminação. E aí tem poder de desejo, eu acho que isso é que é essencial. E a gente vai, é óbvio que também aqui poupar a colega da pós-graduação, porque realmente é muito duro o processo de avaliação vivenciado. Né? Então é fazer, não furo não, né? Aí tu precisa de uma britadeira nesse mundo, que é um negócio intransponível quase, mas que eu acho que também tem possibilidade quando ela traz, assim, quer dizer, não ser capturado pelos modelos clássicos, trabalhar com a educação mediatizada pelo mundo, né? Trabalhar com a análise da instituição num processo muito mais amplo, acho que isso é necessário. Então, eu não sei, eu acho que a gente pode não avançar aquilo que a gente deseja, mas certamente está no caminho do avanço, sem ser muito otimista, poliana, mas no sentido de que a gente tem um caminho aí, né? E historicamente a gente vai construindo nossos processos de transformação.
Por outro lado, associado a essa questão docente, hoje a gente não tem dúvida. Lá na escola a gente diz que os maiores defensores do processo de mudança nosso são os estudantes. Então, se a gente tentasse, ou se alguém tentasse, ter um golpe e voltar à estrutura disciplinar, etc., nós teríamos um abandono nos nossos cursos. A gente já tem a opção de fazer vestibular na FESO, porque ela é assim, né? Então, eu vi do modelo pedagógico. Agora, algumas coisas são muito difíceis, né? Trabalhar com tutor de outra área. A Ana tocou num negócio que, para a gente, imagine, uma instituição privada, que o aluno chega no primeiro dia de aula e tem uma psicóloga e uma enfermeira tutora na sessão tutorial. Nós tivemos pais. O pai vinha falar assim: a senhora não acha um absurdo? A senhora botaria a sua filha? Eu falava: botaria, ela é aluna do 3º período, pode ficar tranquila. Entendeu? Porque foi a única resposta. Eu confio nisso. Eu estou botando aquilo que eu mais amo, né? Que é a minha filha nesse processo. Mas é muito duro. Então, uma saída é construir fóruns de diálogo no centro, na coordenação. Estou olhando aqui para a Ana, né? Para dialogar com esses docentes mesmo. Não tem outro jeito. E aí é muita escuta sensível. De outro lado, também discutir com os estudantes. Porque uma coisa que a gente viu a gente não forma mal, né? Acho que, né? A gente forma bem na contingência do que a gente faz e com a melhor qualidade possível. Então, a gente também tem que ouvir isso das pessoas, porque senão a gente anula todos os processos. E reconhecer que tem que fazer furo no muro e que vai ter cristalização, sim, e que desculpe a expressão, ou vai dar ou vai descer. Chega uma hora assim que é muito duro, gente. É muito duro. Mas a gente teve abandono mesmo. Eu estou falando isso porque a gente viveu. E teve uma hora que tinha que dizer: tudo bem, não tem o que fazer nesse momento. Que a gente propôs todas as formas de inclusão e obedeceu às inclusões que nos foram propostas também. Mas não tinha pactuação mais, né? Não tinha mais como valorar docente. Porque ele estava num caminho tão grande de afastamento do processo que a gente... Mas eu acho que aí tem papel de gestor também. Tem uma governabilidade que tem que ser colocada à luz da instituição para dar conta, né? E eu acho que isso tem a potência dos docentes que aqui apresentaram, eu acho que tem a potência dos que estão aqui, dos estudantes, né? Compreendido enquanto comunidade educacional, mas tem uma coisa que a gente tem que assumir quando está nos cargos de coordenador, direção, reitor, etc, etc. Que é difícil pra caramba para fazer, eu queria dizer para vocês, porque a gente vira o muro onde o que sobrou daquele muro que foi furado é para sentar a pedra, tá? Então, é um processo que a gente vai ter que estar construindo. Mas eu achei muito interessante as apresentações, eu fiz anotações aqui, porque como o tempo é curto, não dá para falar sobre todas. Que bom, Edneia, ouvir você. Sabe por quê? Porque você mantém a minha capacidade de pensar, né? Numa conjuntura que é extremamente complicada, né? Onde o pensar parece que é uma coisa proibida, né? A Edneia me faz pensar. E você me faz pensar numa questão fundamental que eu acho que essa escola está vivendo hoje, né? Via, né, uma normatização do MEC, que é a separação bacharel e licenciatura. E aí, com a sua fala, né, e eu até conversando com a Ana, com alguns companheiros, eu sei que você se referiu muito à questão do bacharelado, mas eu acho que dá para a gente fazer uma tessitura e como articular um projeto político-pedagógico, bacharelado e licenciatura, né? E aí, mais uma vez, eu volto a dizer, não é porque o que o MEC dita que simplesmente a gente, como burro de presépio, tem que abaixar a cabeça, né? E tem que executar pura e simplesmente. E foi por esse sentido que eu saí da comissão de reformulação curricular, né? Por não querer abaixar a cabeça, fazer o jogo dos bandidos, né? Então, primeiro, te agradecer pela capacidade que você me fez pensar, né? A questão dos módulos, né? Essa coisa de você lidar com o INEP, cadê a disciplina? Cadê não sei o quê? Sabe? Eu acho que é isso que a gente precisa peitar, entendendo que a universidade tem uma autonomia pedagógica, administrativa, financeira, etc. e tal. Um segundo momento é lembrar que tanto ontem como hoje, e aí eu falo de um campo específico,
né, daquilo que me toca, que é a licenciatura, né, que é da Faculdade de Educação, tanto no painel de ontem, de hoje e de amanhã, a licenciatura não vai estar na mesa, que eu acho que é uma pena. Foi o que foi acordado pela comissão, respeito à posição da comissão, mas eu acho uma pena, né? Porque na nossa licenciatura nós trabalhamos com didática, com organização da educação no Brasil, com práticas de ensino 1 e 2, 3 e 4, que corresponde à enfermagem, e uma disciplina optativa que eu desenvolvo, que se chama Raça, Currículo e Prática Pedagógica, na medida que a gente também tem que tentar compreender esse sujeito específico que chega para a gente cuidar, ou no hospital, ou no posto, ou na escola. E aí eu acho que Freud explica, né, o porquê do esquecimento. Me lembrando de uma passagem que eu tive em Portugal com a professora Lacoque, a lógica que ela apresentou na fala que ela fez em Portugal, para quem estava lá, os professores que estavam lá, né? Ela dizia que nós precisamos ter uma visão de intelectuais, cientistas, empreendedores. Eu não quero ser isso, né? Eu quero continuar mantendo minha posição de intelectual orgânico, né? A segunda lógica, né, que eu acho que permeia, que você, de certa forma, desconstrói na tua fala, ou seja, nos ajuda a pensar, é a lógica da avaliação via CAPES, CNPq, sinais e as famosas produções qualis, que ontem eu coloquei aqui, né? Eu continuo produzindo, eu produzo e quero publicar, e no meu Lattes só faz sentido, né? Ou eu só vou poder ingressar, né, na pós-graduação, como eu fui convidado aqui para a enfermagem, no mestrado acadêmico, se eu tiver no qualis A, no qualis B, né? Então, ou a gente peita isso tudo nessa discussão, ou a gente vai ficar remando contra a maré. E a última questão é com relação à questão das competências, né? Eu não sou contra as competências. Todos os profissionais têm que possuir competências, né, profissionais, competências, né, técnicas, né, competência política, né, e competências que levem a um processo de humanização na sua formação enquanto ser integral. E que pelo andar da carruagem eu percebo que as competências que estão, de certa maneira, não é aquilo que a escola defende, a escola, eu tenho um grato prazer de dizer, que a escola tenta caminhar por um outro caminho, mas pela pressão que a gente tem do poder público federal, está muito complicado manter aquilo que a gente defende como competência, né? A perspectiva que a gente de competência, né? E aí, especificamente para você, eu gostaria que você, de certa forma, relatasse um pouquinho, ou seja, como é que se dá esse processo, né, de vocês, né, lá com o INEP, com esse processo de avaliação, né? Ou seja, essas explicações no sentido de a gente tentar pensar formas aqui, né, e de não separar bacharelado da licenciatura. Ok? Obrigado. Você apresentou as resistências em relação ao corpo docente. E eu vivenciei as resistências em relação aos alunos. No momento em que utilizava a problematização e o aluno exigia conteúdo, exigia uma aula expositiva. E não entendiam e não valorizavam a questão deles estarem trazendo a vivência deles. Eles queriam que o professor encaminhasse aquelas aulinhas que eles estavam acostumados. Num outro momento, foi a questão da avaliação. Vamos acabar com a prova, né? E aí, já na disciplina de metodologia da pesquisa, o trabalho foi desenvolvido, não tem prova, o aluno, ao final, ele tem que me apresentar um artigo no qual ele identificasse no artigo as etapas de um projeto de pesquisa. Também foi um horror a resistência quando, no momento da avaliação desses alunos de como foi a disciplina, prova. E a partir do momento em que também eu avaliei esses trabalhos, eu vi assim, caramba, eu me senti
Horrível, porque eles não aprenderam. Quando eu jogo nessa questão, né, da minha avaliação, eles colocam, não, professora, é porque a gente só estuda quando tem prova. Né, a gente só estuda quando tem prova. Daí, a gente volta ao modelo, né, porque também há as críticas, né, porque a metodologia da pesquisa é um processo de construção, onde o aluno vai até o 9º período desenvolvendo esses conteúdos, e aí eu vi minhas colegas que orientavam lá na frente, dizendo assim, Enilda, o aluno não sabe isso, Enilda, o aluno não sabe aquilo, Enilda, isso e aquilo. Bem, enfim, a partir daí, voltamos à questão das provas. Então, eu gostaria de te ouvir, né, em relação a essa resistência dos alunos. Edmeia, me senti ali, não sei se você reparou, que eu estava me mexendo na cadeira a todo instante, porque muitas coisas que você colocou são desafios que alguns a gente já vem enfrentando por entender que nós pensar para frente. Na minha apresentação ontem eu coloquei, inclusive, esse grande desafio de um currículo integrado, mas que perpassa passado e futuro como uma circular, uma corrente que não pode parar em momento algum. É claro que é sempre muito mais fácil para a gente falar daquilo que está posto. Claro que o que está posto a gente também não pode jogar no lixo. Muitas vezes é muito bom e nós temos coisas muito boas no nosso currículo. Eu também coloquei ontem. Mas precisamos atualizar outras, né? E pensando nessa atualização, é que a gente vem trabalhando, inclusive, com essa perspectiva da formação por competências, que foi uma coisa discutida, inclusive, pela Associação Brasileira de Enfermagem, né? E que norteia todo o currículo da enfermagem, é norteado pelas diretrizes curriculares que estão ali postas das competências, né, que esse enfermeiro deve ter. Concordo plenamente também com o Zenit que uma outra dificuldade é a questão da avaliação do nosso egresso. É sempre muito fácil a gente colocar no papel aquilo que nós queremos, mas como fazer? Como vocês fazem na FESO? Uma outra questão, e que me deixa, para quem estava ali perto, eu falei assim, gente, é meu sonho de consumo. Não é acabar com as disciplinas, mas a transversalidade que a gente vai discutir amanhã, é o foco do painel de amanhã, da mesa de amanhã. Como se dá essa transversalidade desses conteúdos, seja ele por disciplinas ou de fórmula modular? Eu gosto muito dessa, mas aí sou eu, Bárbara, né? Um currículo e uma coordenação de curso, ela não é feita pela pessoa Bárbara, ela é feita por um grupo e por todos os docentes dessa casa e todos os discentes. Nós tivemos a oportunidade de ter no início desse semestre letivo o fórum de graduação, e que foi uma experiência, e aí é isso que a gente vem trazendo e apresentando desde ontem, essa experiência magnífica de trabalhar e de avaliar este currículo junto com os nossos alunos e com os professores também, que foi uma experiência muito difícil. A gente, nos nossos pares, entra toda uma questão de saber poder e que muitas vezes e aí eu me coloco nesse papel também, que muitas vezes a gente se sente o detentor de um saber que nos dá poder de falar e de inferir em determinadas coisas, e muitas vezes até falar de forma inadequada determinadas coisas para as pessoas, para todo um público. Então, esse saber-poder que, muitas vezes, o docente se coloca e se veste, nos impossibilita, cria uma barreira de discussões. E, nesse fórum, nós pudemos, acho que foi o primeiro passo, né, nesta escola, depois de tantas e tantas oficinas de avaliação que nós tivemos, que nós conseguimos juntar o pessoal, os professores do ciclo básico, né? Claro que alguns não vieram, mas a maioria veio e sentou e discutiu, não só entre eles, né, com os pares, mas com os alunos.
e fazendo uma avaliação de fato, como é que estava esse processo de ensino-aprendizagem, como é que estavam ocorrendo essas avaliações, que metodologias estavam sendo empregadas para o ensino e para a avaliação. É claro, tirar a prova é impossível, não dá. Mas como elaborar esta prova, como aplicar esta prova, isso é um desafio. Eu queria também que vocês falassem, você ou Kátia, falasse um pouquinho, eu até já mandei um bilhete para ela. Kátia, quando é que nós vamos marcar uma visita, eu e Cristina, lá na FES, para a gente sentar junto com a Edmeia, né, junto com você, para a gente estar conversando, que eu acho importante essa troca, já que vocês já implementaram uma nova perspectiva de um currículo integrado, e a gente está tão próximo, né, de estar trabalhando junto, de estar trocando essas experiências. Uma outra coisa também, aí eu queria que vocês falassem sobre essa questão do modular, das disciplinas, como ela acontece, essa transversalidade, essa interdisciplinaridade de conteúdos e de conhecimentos ao longo dos semestres, e falar um pouquinho sobre a questão do portfólio. Que bom, vocês conseguem, o portfólio o aluno começa a fazer do primeiro período e vai até o último? Ele constrói um. Aqui nós já começamos, quando nós assumimos a coordenação em 2008, nós, nas disciplinas da coordenação de curso, vinculadas à coordenação de curso, nós estamos trabalhando a questão do portfólio. Então, o aluno entra na disciplina do primeiro período, que é Universidade, Enfermagem e Vida Acadêmica, que é uma disciplina de introdução dele nesses cenários da universidade, nos cenários de prática, e aí a gente vem desenvolvendo questão de competência, que são competências, claro que não aprofundado, mas pelo menos para já estimular este aluno a entender e enxergar o que é a enfermagem. A ideia seria que esse aluno desse continuidade até o 9º período. A gente ainda não conseguiu fazer isso, aí a Cristina falou, vamos fazer um estudo piloto, vamos pegar pelo menos uma turma para a gente ver se dá certo. E as disciplinas de pesquisa e prática de ensino, 4, né, também trabalha com a questão do portfólio, que é o estágio da licenciatura, e o estágio curricular 1 e 2 também trabalham com a questão do portfólio, mas ainda são momentos distantes. Quanto à questão da licenciatura, também queria que você, já que você, né, é diretora do Centro de Ciências da Saúde, como é que está se dando essa questão do bacharelado e da licenciatura? Eu sei que na enfermagem de vocês não tem, mas outros cursos, né, a farmácia, a biologia, já ocorrem, até para dar uma luz para a gente, porque o currículo atual nosso, ele tem essas duas perspectivas, o aluno já sai licenciado e bacharel em enfermagem. Entretanto, por conta de uma lei federal, né, você sabe disso, nenhum aluno pode cursar 2 cursos numa instituição pública concomitantemente. Como são consideradas 2 graduações plenas, isso nos impossibilita de continuar a forma. Tem que haver uma diferença de um semestre. Entendendo, né, isso, a gente também entende, até porque perpassa o nosso processo de trabalho a questão educacional, né? Nós trabalhamos com a educação em saúde, educação por pares e por aí vai. E o enfermeiro tem a possibilidade de inserção em vários cenários. Então, nós entendemos que, por mais que a gente esteja fazendo esse reajuste curricular, essa reorganização curricular, a gente entende que deve não só manter no bacharelado todas essas disciplinas ou esses conteúdos, né, temáticos da licenciatura na grade curricular do bacharelado. Tá? Só que a gente precisa ter essa diferença, então eu queria saber um pouquinho também. Tá certo? Eu vou fazer apenas 2 perguntas. Primeiro, em todas as discussões, sempre se questiona as caixinhas da disciplina, né? É sempre esse debate, vai e volta esse debate. Minha pergunta é breve. Qual é a outra opção que nós temos? Qual é a outra opção, mas que pode substituir? Já reforçou a professora Enilda, eu já fiz várias tentativas, outros colegas também. Se você tirar a prova, não adianta. Como bem a professora Simone colocou, na nossa disciplina,
de ética e bioética, nós ampliamos, colocamos uma prova com consulta. Pode ler e pesquisar até o pensamento ali. Uma prova reflexiva. O portfólio, que tem vários objetivos, né? Fixação do conteúdo, organização do conteúdo, para saber o que aconteceu em cada aula, para depois não dizer que o professor não falou aquilo. Depois, aluno é isso, chega, o professor não falou. Agora o portfólio, ele vai levar para casa com a minha assinatura e vocês perguntem aí, professor Marcelo não deu isso? Não, olha o seu portfólio, cadê? Jogou fora? O problema é seu. Né? Outra coisa, consulta para a sua vida acadêmica. Depois que sai, ninguém quer saber mais do conteúdo. E ética você leva para a vida. Não é? Então vai lá. Bom, essa foi a minha primeira pergunta. Né? A outra questão é o seguinte, né? Veja bem. Não, eu vou fazer o seguinte, não vou fazer a última, não, vai dar muita polêmica. Eu vou ficar só por aqui. Tá? Obrigado. Não, eu vou fazer. Olha só, volto novamente para o professor José Luiz. Volto novamente, ratifico suas palavras e parabéns pela sua coragem, tá certo? Eu não me inscrevi nessa seleção que houve para o doutorado, por quê? Não foi devido às exigências. Eu não estou questionando aqui exigência. As exigências, nós sabemos que existe, ela vem lá de cima, tem que se enquadrar e acabou. O problema é esse. A questão é a forma. Porque se eu me inscrevo e depois me aparece na lista que o professor Macena não tem os requisitos para encontrar, eu vou entender que o período que a instituição me liberou de 4 anos para cursar um doutorado em bioética numa das mais qualificadas universidades deste país, e que a sua tese de doutorado, e que os seus livros publicados, e que a sua vida de 20 anos nesse assunto, e que 17 artigos publicados, alguns deles em revistas internacionais, e que o estudo de maior relevância desse país sobre o ensino da bioética é deste nobre e humilde nordestino aqui. Foi rasgado e não vale nada. E que não é uma publicação a mais ou menos que vai me qualificar para entrar lá. Então, é a forma que eu discordo. Penso que vocês devem repensar essa forma, porque isto eu vejo no rostinho de cada professor, que se sentiu constrangido com essa situação. Não precisava disso, bastava olhar no currículo. Encaixa ali em tudo? Convida. Não encaixa, paciência. Não é, eu não estou questionando, não é a exigência, mas a forma. Isto, no meu entender, é constrangimento. E eu fico muito triste, fico mesmo, quando eu vejo uma professora com a idade um pouco além dos 20, mas com a mentalidade de criança, né? De jovem. Como eu vejo a professora Vera, sentindo magoada, dizendo que vai se aposentar, de tanta dor que teve, isso bate no fundo da alma, já é época para vocês pensarem na forma. A forma, me desculpa, não está correta, tá? Era só isso. Boa tarde já, não sei se meio-dia. Eu queria, assim, primeiro, né, dizer da grande satisfação em ter a Edneia aqui. A gente teve um contato, acho que na década de 80, participei de 3 grandes eventos na FESO, e quero dizer aqui publicamente, está sendo gravado inclusive, que a FESO é uma referência para nós aqui da UF. Tá? É uma escola particular que faz a diferença. E lembro muito bem a época que a professora Abigail trabalhava lá com vocês, né? Foi um marco de trabalho, trabalhou conosco aqui também. E o Luiz Cláudio era nosso parceiro constante em todas as instâncias, inclusive na ABEM, né? Que é a grande norteadora da questão das diretrizes da enfermagem. E assim, eu dizer que a direção se sente assim muito honrada com a sua presença, com a presença da Kátia, né? Vocês realmente fazem um trabalho diferenciado de tudo, da maioria do que a gente vê aí.
E quando a gente fazia as nossas parcerias, a FES para nós, a gente não enxergava como uma escola ou universidade pública, ou centro universitário privado. É como se fizesse parte da questão das públicas. Então, as 4 públicas do Rio de Janeiro estavam sempre se juntando à FES e a FES a nós por reconhecermos esse trabalho. Então, um trabalho diferenciado desde a sua origem, e a gente, assim, quer estar agradecendo a sua presença, a presença da Kátia, e dizer da nossa satisfação em tê-las conosco. Queria também, assim, aí é uma questão, uma pergunta, a resposta não é agora, e como eu disse ontem também não é receita de bolo, mas assim, Ana já deve ter falado isso, mas assim, essa escola, ela tem criado possibilidades, N possibilidades, para os estudantes, para os professores, que eu desafio qualquer escola pública no estado do Rio de Janeiro tenha feito o que a Escola de Enfermagem da UF ao longo dos anos vem fazendo. A gente traz os melhores profissionais da área da educação. Então, eu estava vendo ali a Sordi, a Mara, Cecim, por aí vai. Todos vieram aqui. E, assim, eu tive o privilégio de ser coordenadora do curso durante 4 anos. Depois, fiquei 2 anos como decana, porque o desafio de ser coordenador não é fácil, em nenhum lugar aqui também não é diferente. E hoje sou diretora da escola e posso dizer assim, que é um privilégio ser diretora conhecendo e entendendo a graduação como sendo o norte de qualquer instituição. Então, se a gente entender isso, as coisas fluem com mais tranquilidade. Mas, assim, inquieta muito quem está há 20, sei lá quantos anos, precocemente, né, no processo, inquieta, porque, assim, embora a gente tenha possibilitado direções anteriores, coordenações anteriores, hoje a professora Bárbara, a professora Cristina, né, já existiram outras coordenações, e aí, assim, é uma construção, são tijolinhos sendo colocados, embora a gente tenha a consciência das possibilidades dessa escola, eu me sinto muito aflita como diretora, porque, assim, eu vou usar até um termo, eu não vi ainda o pulo do gato. Eu sei que é um processo, o processo é lento, a gente pode não conseguir na nossa gestão, ou no momento que a gente vive aquilo, mas, assim, 20, 25 anos já é bastante tempo para a gente entender que isso tem que mudar. Então, quando a gente olha o nosso currículo, a gente vê pautado ainda em disciplinas, fragmentação, a dissociação da avaliação. Parece que a avaliação ela não faz parte do processo como um todo. Então, assim, é algo... Nós tivemos aqui a oportunidade, não sei se Kátia participou à época, mas, assim, a única escola que conseguiu, das 3 federais, capacitar, na época, 40 docentes, foi a UF, foi a Escola de Enfermagem da UF, na década de 80, para ver se a gente... 90, aliás, para ver se a gente conseguiu ultrapassar. Dá a impressão que a gente esquece tudo. A gente não consegue implementar as coisas que são discutidas conosco. Então, assim, é uma ansiedade, é uma inquietação. Eu estou aqui no papel de diretora, tendo a coragem de falar isso, mas eu tenho certeza que os que estão aqui são tão comprometidos como nós, pensam da mesma forma. Então, assim, não é receita, não é pulo do gato. Mas o que está faltando para nós? Eu espero que a partir de agora, porque assim, a gente tem N diagnósticos, né? Tem N possibilidades e a gente não consegue reverter o processo. Entendeu? Então, assim, eu queria, Dinéia, não quero exigir isso de você, mas assim, se você pudesse nos dar até umas assessorias, né, de mais vezes, e dizer assim, muito obrigada em nome da Escola de Enfermagem, que é uma honra, e como eu disse, a FES é uma referência para nós. Muito obrigada mesmo. Bem, eu não sei se eu consigo, como eu disse aqui, exercitar o poder de síntese, tentar enfrentar esses desafios todos. Vocês me botaram assim, num joguinho fácil, moleza, né? E assim, eu acho que tem questões, eu vou começar, que estão postas do ponto de vista do MEC e NEP, que eu acho que precisa de uma ampla discussão de caráter nas nossas instituições, é óbvio que tem a forma, mas eu acho que tem uma discussão que é de caráter nacional. A gente precisa discutir enfrentando através das nossas instituições, de forma macro, como está apontado aqui, essas questões para a educação superior no Brasil, né? Acho que não tem outro jeito. A gente está adiando isso por receios que a gente não sabe nem quais são, né? O que nos avilta, o que nos ameaça? Essa que eu acho que é a grande questão. Mas eu acho que a gente vai ter que avançar nesse diálogo
E isso não diz respeito às instituições federais, não. Nas privadas iguaizinho, nas estaduais iguaizinho e em todas. É um ditame baixo aqui. E aí esse ditame normativo, ele acaba ditando a forma. Porque a gente fica tão apreensivo com a avaliação, né, e falando de lugar, inclusive, olhando os avaliadores, é muito delicado você receber um avaliador que diz assim, olha, eu vou fazer aqui uma fotografia da sua instituição. E só, ponto. Eu não quero ver processo, por isso que a forma é difícil. Porque isso está no instrucional também de formação de todos nós que atuamos na avaliação institucional do MEC-NEP. Então, eu acho que prescinde de uma discussão nacional, eu acho que em alguns fóruns, pelo menos que eu estive, aí eu estou falando a BEM da Medicina, inclusive das Executivas Nacionais de Estudantes, isso está pulando. Agora, é essência de discussão interna, institucional e de discutir essa política macro, que é muito dura. Eu não tenho fórmula, pelo amor de Deus. Eu acho que nenhum de nós aqui vai ter. O que acontece é que isso sobra para quem está na coordenação de pós-graduação. Lá na minha instituição, por exemplo, a gente chama o professor e fala, senta a pua nele. Entendeu? Estou falando sinceramente, mesmo sabendo do processo duro e cruel que ele passa na avaliação dos cursos de pós-graduação, né? Agora, realmente é muito delicado. A gente tem situações de produção que beiram, assim, é claro que tem produções muito sérias, eu acho que tem que destacar isso, relevantes, de contribuição, mas a gente viveu na nossa instituição uma situação que era quase, vou usar um termo bem forte, de prostituição, qualquer coisa valia na produção. Então, eu tinha professor com 46 produções, a Cádia sabe, e em 2 meses. Ele publicava em tudo quanto era lugar. Esse é a forma. Por isso que eu usei o termo forte, prostituição, porque, assim, é muito duro essa questão, né? Isso. Então, assim, não vou cair nesse discurso, por isso que eu estou indo para o macro, é que é para se olhar esse processo, né? Eu acho que a gente precisa ter a coragem de enfrentar isso, mas realmente é uma situação muito difícil. Segundo, a questão da licenciatura, a gente tem licenciatura em farmácia, licenciatura em ciências biológicas lá. E a gente, nesse momento, vai passar pela renovação do reconhecimento de ciências biológicas. Já recebemos a normativa há muito tempo, desde a implantação do curso, de que, 2 turmas, 2 cursos, e aí a gente fica pensando, nós temos outras licenciaturas, em matemática, a própria pedagogia, né? E aí a faculdade de educação e tal. Qual foi a saída? A gente chamou a faculdade de educação, e aí o Centro de Ciências Humanas, o Centro de Ciências da Saúde, o Centro de Ciências de Tecnologia, e estamos fazendo uma discussão interna dessa questão. E assumindo alguns problemas que teremos no reconhecimento, né? Então, assim, mas isso é da ordem institucional. Então, conversamos com nossos estudantes, conversamos com nossos professores, temos 2 projetos político-pedagógicos, mas se você olhar, eles são muito semelhantes. O fulcro da formação do professor e o fulcro da formação do biólogo, vou usar um termo assim mais, né, no bacharelado, é muito semelhante. Qualquer avaliador com um mínimo de capacidade intelectual vai olhar aquilo e vai falar assim, vocês estão tentando me enganar. Não estamos tentando enganar. A gente colocou aquilo que a gente pensa e acha sobre a formação de professor e sobre a formação no bacharelado. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está tendo a coragem de encarar esse negócio, porque senão nós vamos ficar eternamente... o último encontro para o ENAD, né, eu tive lá em Brasília num dos seminários, o pessoal das ciências biológicas, mais exatamente, se levantou e falou assim, o meu curso é muito semelhante e é o mesmo aluno. No fundo, eu tenho que escrever ele 2 vezes? Tem, escreve 2 vezes para o ENAD. Então, assim, no ano que vem, óbvio, mas surgiu essa questão das licenciaturas e a representação do INEP disse, não, é para escrever mesmo, como aluno de bacharelado, como aluno de licenciatura. Bem, então a gente está num processo lá. Criamos um grupo para discutir, e aí um grupo que está na pró-reitoria, no nosso caso de graduação, que está discutindo o perfil de licenciaturas que a gente quer ter e como isso se integra a esse processo
que já está ligado da formação do bacharelado. Tá? Eu não sei se eu te ajudei, José. Eu não sei se eu te ajudei, porque a gente não tem resposta. Tá? Só que a gente está assim, o princípio não dá para fingir que a gente está fazendo outra coisa que aquilo que a gente está fazendo. Então, talvez a gente se ferre na renovação do reconhecimento. Mas, entendeu? Depois a gente vai fazer um recurso muito consubstanciado, que já está quase feito, inclusive, para dizer que o que é o que é. Ponto. Porque senão nós vamos ter uma inconsistência da nossa proposta de formação. Isso. Porque, veja bem, no nosso caso, a gente tem uma concepção em ciências biológicas de formação que é muito similar a tudo isso que eu tracei aqui. E aí negar isso, dizer para o aluno que isso não é real, ou dizer a ele, olha, agora não, agora você tem uma outra realidade de curso, de formação, etc., vai ser muito difícil. O grupo que está trabalhando tem encontrado dificuldades internas também, tá, José? Não é fácil, não. Né? Uma coisa é a pró-reitoria de graduação, outra coisa é a direção de centro e até o reitor. Conselho de Ensino e Pesquisa, Conselho Administrativo, etc., porque a gente tem as mesmas estruturas que vocês. A nossa diferença é que lá o aluno paga e aqui não. O que a gente eu não estou dizendo que a gente defende isso, a gente defende ensino público de qualidade mesmo. Estou falando isso da universidade privada, né? Isso que a gente gostaria. Ou então um financiamento real para o ensino superior que desse conta de porque tem uma formação hoje nas instituições privadas que é inegável, mas também tem que fazer essa discussão. Mas a gente não avançou. Tá? Resistência do estudante à aula expositiva, a gente teve. Tá? Foi grande no início, hoje é nenhuma. Como eu falei aqui, se eu chegar a hoje e fizer isso que eu fiz aqui, eles vão jogar ovo, os estudantes. Eles não suportam ficar mais de 1 hora sentados, e quando eles ficam, e é ruim, porque aí tem que sambar, dançar, cantar, botar muito lilás na apresentação, tá? Para transcender, tem que botar muito, porque eles vão para a avaliação da minha atividade, e eu depois leio aquilo junto com o coordenador de período e falo, tem que fazer outra coisa nesse negócio. Então, teve resistência, mas eles hoje não suportam mais. E uma outra coisa, eu vou amarrando aqui, a questão de competências também foi uma situação assim. A gente já vinha do discurso do projeto de sustentabilidade da enfermagem na discussão de competências, mas nós fizemos uma discussão de que conceito de competências é esse que a gente está falando. Então, a gente optou por uma competência que dialoga, de competência dialógica, que incorpora objetivos educacionais, por exemplo, né? A gente rediscutiu o que é conteúdo, mas a gente optou por um determinado conceito que não é instrumental, e foi isso que amparou a construir a avaliação critério referenciada. Né? E essas competências que foram, depois eu acho que a Kátia pode, no contato pessoal, acho que o convite está feito para quem quiser ir até lá e conhecer, não tem nenhum problema. A gente tem recebido e tem ido aos lugares, porque a gente precisa também estar se alimentando. A transversalidade se fez também nesse processo de elaboração das competências ao longo do curso, né? E que a gente agora está delineando um outro processo de avaliação de egresso, porque a gente tinha um modelo de avaliação de egresso, quem onde atua, para onde foi, etc. Com esse novo modelo, ele está no buraco. Tá? Ele está fora. Então, a gente está desenhando, por exemplo, junto com o núcleo de apoio psicopedagógico, a gente tem lá uma unidade, junto com a Faculdade de Educação, o que é que a gente quer nesse novo perfil de formação, porque a gente quer outra coisa. Então, a gente está, nesse momento, tentando elaborar isso para a instituição, para todos os cursos. Porque a gente sofreu mudanças essenciais de currículo integrado em 3 ou 4 cursos, mas as influências nos outros, não tinha outro jeito. Quando a gente olhou o currículo da farmácia, a gente falou assim, isso aqui é um currículo integrado. Os caras não participaram intensamente da discussão, mas eles foram sensibilizados nesse processo. Né? Então, a avaliação foi, competência, eu sei que eu não vou dar conta, mas uma outra questão é assim, a gente não negou o currículo que a gente tinha. A gente não nega isso. E a gente tem muita coisa que a gente trouxe de lá. Né? E
eu acho que só dá para fazer isso reconhecendo dessa forma. Agora, uma coisa que a gente fez foi, e que a gente, num primeiro momento, errou, foi que nós tentamos construir, aí muito pressionado pelo MEC, etc., construir um projeto de currículo integrado, né? Como a medicina foi a primeira que entrou, e a gente queria mudar a medicina, porque a medicina era o locus da maior resistência, era onde a instituição tinha o maior medo de mexer, tá? O maior medo, dizia assim, não mexe, porque vocês vão se estrupiar, tá? Vocês vão pegar vocês, todo o grupo de gestão vai cair, tenham certeza, se não der certo lá, vocês estão ferrados. E aí a gente começou exatamente pela medicina. O que a gente viu? A gente não chamou, a princípio, o grupo de professores para coautoria, para autoria do processo. A gente encarou uma governabilidade, por isso que eu falei que no início eu achava que era governabilidade. Hoje, para mim, está fora. Que a gente achou que tinha, e aí, em algumas instâncias, a gente realmente teve problema. O que não aconteceu com a enfermagem. Se eu perguntar a qualquer professor da enfermagem, né, hoje, do nosso curso, como é que funciona, qual é a avaliação, está na ponta da língua. Como é que você vê a transversalidade? Ele vai descrever para você, ele vai falar, essa competência se agrega a essa, porque está aqui no período assim, assim, assim. O sentido de trabalhar por ciclo de vida foi esse. Então, ele absolutamente conhece porque ele participou da proposta. Agora, só para a gente, pelo menos eu tentar fechar isso, esse movimento não é fácil, precisa ser cuidado, e aí cuidado numa dimensão muito plena, né? Hoje a gente sabe, a Kátia, coitada, está aqui, é um super coordenador de curso, né? O bom de ser diretor de centro hoje lá é que eu só cobro dos coordenadores, brincadeira. Mas é verdade, eu vou construindo junto, mas vou cobrando. Como é que está esse processo? Como é que foi avaliado? E a gente tem, sinceramente, assim, eu posso dizer, do reitor, a fala dele foi transformada. Nós tínhamos um reitor extremamente tradicional, né? Então, era um discurso de instituição privada, da sustentabilidade financeira. Isso não acabou, claro que não, senão a instituição vai para o beleléu. Mas isso ficou diluído num processo, e aí surgiu produção, gerada pelos estudantes junto com os professores. Agora, é uma produção que nem sempre a gente remete para qualizar e ela é aceita, porque às vezes nenhuma consideração, né? Então, a gente está vivendo um momento de encerrar um ciclo, avaliar e voltar. Acho que a ausência de provas, só para a última questão, foi muito mais intranquilizador para o professor do que para o aluno, tá? Porque me dava um poder danado sobre esse aluno fazer prova. Quer dizer, você está fazendo uma avaliação continuada integrada. Ué, mas não é uma prova? É uma prova. Mas por que o aluno não pode olhar, não pode rever? E não é uma revisão de prova. É um processo constante, tá? Ele vai e volta, ele sabe desde o primeiro momento todas as questões que ele considerou. A gente construiu um instrumento de avaliação para avaliação continuada, então ele recebe esse instrumento junto, o professor dialoga. Então, assim, hoje, se eu dissesse, e a gente na medicina teve uma coisa, né, Kátia? Vou lembrar, como a medicina é sempre o processo, eu posso falar de médico, eu sou médica, posso falar de enfermeiro, mas de médico eu posso. A identidade de formação médica, teve uma hora que os grupos de tutores disseram assim, a gente precisa ter certeza que esse aluno está aprendendo. Podemos fazer uma prova de múltipla escolha ao final de cada sessão tutorial? Arrepio na espinha, tá? Só que a gente está deixando fazer. Por quê? Porque se é coautoria e tem corresponsabilidade, faz. E sabe o que eles chegaram à conclusão? Não serve para nada. Não provou nem para eles e os estudantes. Sabe como é que eles estão fazendo? A, B, 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 C, 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 C. Eles já anotaram desenho de borboleta na prova, entendeu? Já anotaram tudo. E eles perceberam que a síntese da situação-problema ou da narrativa de prática é mais potente na avaliação cognitiva do que a prova. Agora, isso não é fácil, porque, como disse vocês, não mudou a residência, os concursos estão iguais, etc, etc, etc. E a gente agora vai passar pela prova dos 9, né? Porque o nosso aluno vai se formar e vai para lá. E aí vem a história de como acompanhar egresso. Agora que a gente está entrando na fase do vamos ver o que vai dar esse negócio, tá?
Agora, a gente está vigilante, permanente, cuidadoso. Eu acho que essas são as frases que a gente tem. Gente, não dá para responder tudo que vocês fizeram, não. Acho que dá para convidar, para vivenciar, para voltar, para trocar. Eu acho que é isso que dá para fazer.